Boa noite a todos e todas, é com muita alegria que eu vim aqui para essa conversa com vocês. Eu sou Jorge Alexandre Alves, sou integrante do Movimento Fé e Política, sou do Rio de Janeiro. Eu fui da Pastoral da Juventude nos anos 1990, fui de grupo de base, fui de coordenação de forania, depois fui assessor de grupos de jovens nos anos 2000. E com muito carinho recebi esse convite para falar para vocês, para a gente conversar sobre o que é o fascismo. Antes de mais nada, o fascismo ele é um movimento político. Ele é um movimento político que defende um jeito de governar a sociedade, um jeito de exercer o controle do Estado. A primeira das características do fascismo seria a militarização da política. Os fascistas atuam a partir de grupos que podem ser armados ou não, uniformizados, que defendem valores militares como forma de militar politicamente. Ou seja, eles acreditam que devem fazer a política, que devem fazer política, que devem se envolver na política, utilizando características militares. A segunda característica do fascismo, o segundo elemento do fascismo é o seu ultranacionalismo. Os fascistas eles defendem a ideia de que a nação é a coisa mais importante que existe, que em nome da nação tudo deve ser feito e que aqueles que não se submetem, não se subordinam ao controle da nação são antipatriotas e, sendo antipatriotas, merecem ser excluídos. Daí deriva uma terceira característica do fascismo, que é a ideia de que é necessário ter um inimigo, alguém que represente a negação da pátria, alguém que esteja contrário aos interesses nacionais. Portanto, o fascismo se caracteriza pela intolerância à diferença, pela intolerância à divergência de opiniões. Para os fascistas, se você não pensa como eles, você é inimigo da pátria, você não é uma pessoa patriota, você não é um nacionalista e por isso deve ser silenciado ou eliminado. Por isso o fascismo ele é profundamente intolerante com as minorias, com as diferenças. Por isso defendem valores ditos tradicionais, uma determinada ideia supostamente tradicional de família, uma ideia supostamente tradicional de sociedade, uma ideia supostamente tradicional de valores. Certo? E em função dessas características ultranacionalistas, e de um inimigo da pátria, é necessário que você siga um líder, alguém que tenha um profundo carisma, alguém que seja muito popular, que concentre todo o poder, a quem os fascistas devotam obediência absoluta. Portanto, já fica mais fácil perceber que o fascismo tem uma condição, ele é caracteristicamente antidemocrático. Significa dizer que o fascismo não tolera a diferença de opiniões, que o fascismo defende o pensamento único, que o fascismo defende um único jeito de se governar a sociedade, e para que isso possa acontecer é necessário, primeiro, controlar a imprensa, ou seja, a imprensa ela não pode se posicionar criticamente, você não pode ter liberdade de imprensa porque você não pode criticar a liderança fascista, você não pode criticar um governo fascista. E a segunda característica é que os inimigos precisam ser perseguidos, aprisionados, silenciados e, preferencialmente, eliminados. Bom dizer que o movimento fascista ele ganha muita força logo após a Primeira Guerra Mundial, no começo dos anos 20, no final da primeira década do século 20, e ao longo dos anos 1920. O primeiro governo fascista que se instala no mundo vai ser o fascismo na Itália, com Benito Mussolini, que com seus camisas negras marcham sobre a cidade de Roma e conquistam o poder na base da intimidação. Em outras partes do mundo nós vamos encontrar regimes também com essas características fascistas. Os regimes fascistas eles não são, o fascismo ele não é um movimento uniforme. Ele, dependendo do país, ele vai assumir diferentes características. Então a gente vai encontrar uma forma de fascismo também que vai existir em Portugal, num regime que vai ser chamado de Estado Novo, sob a liderança de Oliveira Salazar, que vai governar Portugal por quase 40 anos. Nós vamos ter também um governo similar na Espanha, após a Guerra Civil Espanhola, nos anos 30, sob a liderança do general Francisco Franco. E nós vamos ter também uma versão do fascismo na Alemanha, que nós conhecemos como nazismo, sob Adolf Hitler.
Tá? No Brasil também nós vamos ter um movimento de inspiração fascista, que vai ser o integralismo nos anos 20. Né? Os integralistas vão copiar muito da estética, né? Muito da indumentária, da forma de se vestir dos camisas negras italianos e dos camisas pardas do Partido Nazista na Alemanha dos anos 20. Só que eles vão se vestir de verde, eles vão fazer uma bandeira com uma letra grega chamada sigma, né? Tudo muito parecido, né, com os emblemas, com os símbolos do fascismo e do nazismo da Europa. Né? E nós vamos ter também, aqui no Brasil, um governo, né, uma ditadura instaurada em 1937, a partir de uma fake news contra um partido de inspiração popular da época, que era a Aliança Nacional Libertadora. Esse partido vai ser acusado, juntamente com os comunistas, de elaborar um plano para conduzir o país a uma revolução, chamado Plano Cohen, e isso era uma grande mentira espalhada pelos integralistas. Isso vai servir de justificativa para o presidente eleito, o Getúlio Vargas, proclamar um autogolpe e instaurar um governo autoritário com algumas características do fascismo italiano. Tá? Bom, nesse sentido, houve reações em relação ao movimento fascista, e lá na Alemanha, em 1931, o KPD, o Partido Comunista da Alemanha, vai instituir um dia, né, que ele vai chamar uma ação que eles vão chamar de ação antifascista. E nesse dia eles vão defraudar uma bandeira, né, que é essa bandeira que hoje virou moda, né, que todo mundo está usando aí como emblema antifascista, para combater, né, sobretudo, os camisas pardas do Partido Nazista. Né? Havia muita violência política nos anos 20 na Alemanha, no começo dos anos 30, e era muito comum que se enfrentassem nas ruas, né, esses camisas pardas com membros, seja do Partido Comunista Alemão ou do outro partido de esquerda da Alemanha, que era o SPD, o Partido Social Democrata. Então era muito comum haver enfrentamentos de rua. Então, cansados de tanto apanhar, o Partido Comunista desencadeia essa ação antifascista, né, em 1930, da onde vem essa bandeira que hoje todos nós usamos. O movimento antifascista no Brasil, ele surge a partir das manifestações, a partir dessa última década, nos últimos 10 anos, mas começa a surgir de forma mais explícita para o grande público a partir das manifestações de 2013, e depois com mais força ainda quando teve o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Certo? E hoje, com o que a gente tem visto aí, né, na sociedade brasileira, com todo esse ódio que nós estamos lidando, essa bandeira se torna mais forte. E não somente aqui no Brasil, mas como em todo o mundo. Né? A gente vai ver esse movimento antifascista, né, os chamados antifas, ressurgindo em todo o mundo como uma resposta para os supremacistas brancos nos Estados Unidos, para os grupos neonazistas e neofascistas que se instauram em diferentes países europeus. Então é uma reação das forças populares, dos segmentos populares, contra essa nova onda, né, neofascista, neonazista, que nós acompanhamos escandalizados ao redor de todo mundo. A grande pergunta que fica: qual é o papel do cristão diante desses movimentos, diante desse ódio político? Né? Eu gosto muito de lembrar uma reflexão, uma fala do Frei Beto, que diz que Jesus não morreu de acidente de camelo numa esquina de Jerusalém, mas ele foi condenado à morte por dois poderes políticos. Né? O poder político judeu, né, cujo poder se concentrava no Templo de Jerusalém, e o poder político do Império Romano. Então nós somos discípulos e discípulas de um perseguido político, de alguém que de alguma maneira apontou, indicou as contradições, indicou as incoerências dos sistemas políticos religiosos de seu tempo, e por conta disso pagou com a própria vida, né, pela sua coragem, pelo seu profetismo. Nesse sentido, né, todos os cristãos e cristãs que desejam de uma maneira coerente, de uma maneira aberta, fazer o seguimento de Jesus, eles têm o compromisso, eles têm a obrigação de ter uma posição política na sociedade também. E ter essa posição política em nome da civilização do amor, né? Em nome do Evangelho, em nome da construção do reino.
né? E essas causas, né, as grandes causas da vida, como diria Pedro Casaldáliga, passam pela solidariedade com os mais pobres, pelo respeito às diferenças, né, por um profundo não que todo cristão e toda cristã deve dar à intolerância, ao ódio político, ao ultranacionalismo, né, a todo discurso político que semeia o ódio, que é intolerante, que deseja censurar as pessoas, que não lida com a diferença, que não sabe lidar com o debate, com a pluralidade de opiniões que deve caracterizar uma sociedade democrática. Então é nesse sentido, o Papa Francisco vem inúmeras vezes, aí, repetidas vezes, aí, destacando a importância de se defender, né? O Papa vai chamar dos 3 T's: terra, teto e trabalho. E essas são bandeiras que vão na contramão, né, de todo esse ódio político que a gente enxerga hoje e que por isso motiva, né, vários grupos a se colocarem contrário a esse ódio político, que são esses grupos antifascistas. Portanto, para finalizar, né, é dever de todo cristão, de toda cristã, de todo aquele que se diz seguidor e discípulo de Jesus de Nazaré, se colocar contrário, né, a toda ação política que promove a morte, a toda ação política que promove o ódio, a toda ação política que ignora, né, as necessidades dos mais pobres, a toda ação política que não leva em consideração a pluralidade que caracteriza a nossa sociedade. Certo? Eu espero que tenha ajudado cada um e cada um de vocês nessa reflexão, né, e foi um prazer estar dando esse recado para vocês. Espero que a gente se veja por aí, né, nas estradas da vida, e que nós estejamos juntos, né, nas grandes causas da vida, como disse Pedro Casaldáliga. Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, né, e continuem a fazer história com a Pastoral da Juventude, né, continuem a sonhar o sonho de Deus.